Você sabia que alguns incêndios mudaram o curso da história? Desde explosões tão poderosas que criaram tsunamis, até lendas sobre imperadores que teriam usado as chamas como desculpa para perseguições, essas histórias vão te impressionar. Hoje, vamos revelar os 10 incêndios mais famosos de todos os tempos. O Grande Incêndio de Tóquio, 1923. Imagina só, um terremoto gigantesco, seguido de um tufão, e depois, um incêndio devastador. Foi exatamente o que aconteceu em Tóquio, em 1923. Com ventos fortes espalhando as chamas e até um tsunami entrando em cena, esse desastre destruiu 570 mil casas e tirou a vida de mais de 140 mil pessoas. Um caos sem precedentes. A explosão de Halifax, 1917. Pouca gente conhece essa história, mas no porto de Halifax, no Canadá, aconteceu a maior explosão acidental feita pelo homem na história. Dois navios colidiram, e bum! O impacto foi tão forte que causou um tsunami e até derrubou árvores a quilômetros de distância. O pior? No dia seguinte, uma nevasca atrapalhou ainda mais os resgates. O Grande Incêndio de Pesigo, 1871. Enquanto Chicago ardia em chamas no mesmo ano, Pesigo, em Wisconsin, enfrentava um desastre ainda pior. Foi o incêndio mais mortal da história dos Estados Unidos, com tempestades de fogo criando tornados que lançavam casas inteiras pelos ares. Foi tão surreal que parece coisa de filme. A tragédia em Texas City, 1947. Um incêndio em um cargueiro cheio de fertilizante virou uma explosão tão forte que lançou uma âncora a quase 2 quilômetros de distância. Texas City viveu o maior desastre industrial dos Estados Unidos, e a onda de choque foi sentida até em Nova Orleans, a mais de 400 quilômetros dali. Roma em chamas, 64 DC. A lenda diz que Nero tocava lira enquanto a cidade ardia, mas, será que foi isso mesmo? O incêndio devastou Roma, e muitos acreditam que foi o próprio Nero quem iniciou tudo para construir um palácio luxuoso. O que sabemos com certeza é que esse fogo marcou a história do Império Romano. O Grande Incêndio de Londres, 1666. Acredite ou não, esse incêndio acabou sendo bom para Londres. Ele destruiu favelas infestadas de doenças e praticamente limpou a cidade. Foram poucos mortos, mas as chamas mudaram o rosto da capital inglesa para sempre. O Grande Fogo de Chicago, 1871. Uma cidade inteira em chamas. 90 mil desabrigados e uma lenda que envolve uma vaca e uma lanterna? Apesar do caos, o incêndio de Chicago abriu caminho para uma metrópole moderna que se reergueu das cinzas. O Fogo de Boston, 1872. Esse incêndio não foi o maior, mas foi um dos mais caros. Ele atingiu o coração financeiro da cidade, levando empresas à falência e até causando a quebra de seguradoras. Imagina o tamanho do prejuízo. Londres em 1212, um dos incêndios mais mortais. Pouco se fala desse desastre, mas ele foi brutal. Cerca de um terço da cidade foi destruída, e até 3.000 pessoas perderam a vida. Londres parecia um barril de pólvora naquela época. São Francisco, 1906. Terremoto fogo, uma combinação devastadora. Em 1906, São Francisco viu 25 mil edifícios virarem pó. E, pasme, metade dessa destruição foi culpa de bombeiros tentando criar barreiras com dinamite. Apesar disso, a cidade se recuperou rapidamente e mostrou sua força. E aí, qual desses incêndios você achou mais impressionante? Comenta aqui embaixo. E se gostou do vídeo, já deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder as próximas curiosidades que vão explodir sua mente. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido esse mergulho pelas histórias mais quentes e caóticas da humanidade. Fiquem ligados, porque na próxima semana tem mais curiosidades para você. Até lá!